Paz do Senhor, igreja. Quem trouxe o seu exemplar da Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12. Quem achou, diga amém. Apocalipse, capítulo 12, capítulo 22, versículo 12. Podemos ler? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo a sua obra. Vamos ler mais uma vez? Lembrando que eu estou na versão King James, é uma versão um pouco atualizada, mas quer dizer a mesma coisa. Eis que cedo venho, trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora. Que Deus em Cristo abençoe sua vida de uma forma poderosamente. Quero louvar a Deus pela vida da igreja. Nosso amigo pastor Rodrigo, né? Dizer para esse homem com calma, moça. Me deixou até tímido. Louva a Deus pela vida de cada um que aqui chegou. É uma honra estar mais uma vez aqui, ministrando a poderosa palavra de Deus. Eu quero combinar um negócio com a igreja. Posso combinar um negócio com vocês? Eu vou pregar 15 minutinhos. Eu encerro, entrego para a pastora e vou para casa, tá bom? Eu estou cansado, gente. Nós pregamos ontem na sede do pastor Rodrigo. Estamos ministrando hoje. Vamos ter seminário teológico amanhã, então estou um pouco cansado. E a oferta que a pastora deu foi 2.000, é pouco demais. Amém? Então, louva a Deus mais uma vez pela vida da igreja. Quem anseia ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Tem um fundo musical aí? Deixa Deus lhe usar em um fundo. Se você quiser tocar, pode ser também. Amém? Se quebrar a corda da guitarra, eu te dou outra. Tá? Vamos pregar a Bíblia. Queridos, o texto que eu acabei de ler, ele está em um livro que é por muito pouco se pregado na nossa geração. Livro esse, nós conhecendo como o livro de Apocalipse. Olha para cá. O livro de Apocalipse, ele é composto por 22 capítulos, 404 versículos e tem 12.000 palavras e 300 símbolos de profecia. Este livro de Apocalipse, ele tem 3 partes. A primeira parte, aonde fala sobre as igrejas da Ásia. A segunda parte é onde conta-se um pouco do período e o tempo em que João vive. E a terceira parte, aonde se conta sobre o fim da história e a hora do julgamento. Bem, nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele é conhecido como um livro profético. Porém, o livro de Apocalipse, este livro ao qual nós acabamos de ler, ele vai contar 3 partes, 3 advérbios: o presente e o passado e o futuro. Porque quando Cristo, ele aparece para João na ilha de Pátimo, ele pede para que João escreva o que ele viu, as coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que em breve irão acontecer. O autor do livro de Apocalipse, bem, nós sabemos que é o apóstolo João, o evangelista João. No Novo Testamento, Deus, ele leva 2 pessoas até o segundo céu. Um é um pastor, e nós sabemos que é por nome Paulo. Na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele está pregando lá no templo da sede de Jerusalém, e ele começa a dizer: eu não sei se no corpo, eu não sei se fora do corpo, um homem foi arrebatado até o terceiro céu. E quando ele chegou lá, ele viu coisas extraordinárias.
e a igreja estava da mesma forma que vocês estão aqui, com os olhos esbugalhados. E a igreja começou a perguntar: o que foi que você viu? Ele disse: não é lícito me contar. O segundo a ser levado até o terceiro céu em espírito é o evangelista João. Eu quero falar um pouco deste homem. Bem, nós sabemos que João, ele é conhecido como discípulo amado de Jesus. Este mesmo é aonde acompanhou a trajetória de Jesus. João tinha por irmão mais velho Tiago, era filho de Salomé e filho de Zebedeu. Zebedeu era um grande pescador daquela época, assim como também João e o seu irmão Tiago. Salomé, ou trazendo o seu primeiro nome, Maria Salomé, era aquela que auxiliava Jesus tanto na área financeira como na área espiritual. Este discípulo amado foi o único que acompanhou Jesus até a sua morte. Quando Pedro disse: Senhor, se possível for, eu morrerei contigo, mas de modo algum te negarei. Ele foi o único que teve a coragem, ele foi o único que teve a ousadia de estar com Jesus até a sua crucificação. Quando ele está com Jesus até a sua crucificação, do lado dele está a mãe de Jesus, Maria. É nesse momento que ele omissiona e ele deixa um recado para João e para Maria, quando ele pede para que Maria olhe para João e dizendo: esta é tua mãe Maria, Maria, este é teu filho João. Observe que Jesus deixa Maria aos cuidados de João e deixa João aos cuidados de Maria. João é este também que andava com Jesus, era esse que quando Jesus ia para o monte orar, ele estava com Jesus. Olha para cá, este João foi o mesmo que quando Jesus ele chega na casa de Lázaro, que ele diz que a sua filha não está morta, ele não permite que o resto do discípulo entre, mas somente 3, Pedro, Tiago e João. Aí você me pergunta: mas por que, pregador? Por que Deus só permitiu Pedro, Tiago e João entrar? Aleluia. Porque Jesus só permitiu Pedro, Tiago e João entrar para ver o milagre da ressurreição. Deixa eu explicar uma coisa para você: só vê milagre quem ora. Não, eu vou repetir. Só o pastor Rodrigo pegou. Só vê milagre quem ora. Quem não ora não vê milagre. É por isso que João, Tiago e Pedro entrou. Por quê? Porque quando Jesus subia no monte para orar, eles já estavam com ele orando. Quando Jesus subia no monte para interceder, Pedro, Tiago e João estavam. Então só vê milagre quem ora. Aleluia. Eu tenho nessa noite que tem uma geração que vê milagre, porque é uma geração que ora. Este João também, olha para cá, ele é o mesmo que quando os 11 discípulos foram à cidade a comprar comida, foi o único que ficou com Jesus quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, aonde uma mulher chega num poço prostituta e sai de lá missionária. Este João também é o mesmo que é conhecido como o filho do trovão. Por quê? Pela sua ousadia que tinha, pelo seu caráter que tinha, que era um caráter meio esquentado, então Deus chama ele de filho do trovão. Este João também, a qual eu estou falando dele, ele é o mesmo que disputa uma corrida com Pedro, para chegar até o sepulcro de Jesus, porque quando Jesus tem um encontro com Maria Madalena, Maria Salomé e Maria, a mãe de Jesus, ele dá uma ordem dizendo: vai até os discípulos e conta que eu ressuscitei, que eu não estou mais morto, que eu ressuscitei. Olha para cá, este João é o mesmo que aposta uma corrida com Pedro. Quando ele chega, ele não entra no sepulcro, pois ele acredita na história que Maria tinha contado, Maria Madalena. Pedro entra e ele vê que realmente Jesus não está lá, e ele vê que tinha um lençol bagunçado e um lenço dobrado. Deixa eu explicar uma coisa para você, deixa eu sair da introdução já que eu saio da introdução. Olha para cá, Pedro quando entra, ele vê um lençol bagunçado, ele vê um lenço dobrado. O costume, a tradução judaica sobre esse lenço é: toda vez que alguém chegava na casa de um senhor, esse senhor, ele tinha um lenço sobre a sua mesa. Quando terminava de comer, ele pegava um lenço e ele começava a se limpar sobre esse lenço. Se ele pegasse o lenço e colocasse bagunçado em cima da mesa, ele estava dizendo que a sua obra tinha acabado, que a sua obra tinha terminado e que ele não retornaria mais àquele lugar. Só que quando o Senhor terminasse de comer, pegasse o lenço e dobrasse, ele dizia que a sua obra ainda não tinha terminado, que ele ia, mas que ele voltaria. O pastor já pegou a mensagem. Quando Pedro entra, ele vê o lençol bagunçado, mas ele sai com o lenço dobrado. Pregador, o que é que você está querendo dizer com isso? O lençol está bagunçado porque Cristo precisou morrer só uma vez, mas o lenço está dobrado, dizendo: aleluia, a minha obra ainda não acabou, a minha obra ainda não terminou, a minha obra ainda não acabou. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu estou a fim de pregar hoje.
Este João também é o mesmo que quando Jesus ele morre, Pedro fica desanimado e ele diz: eu vou voltar para a minha antiga profissão de pescador. Juntamente com ele vai Pedro, Tiago também. Juntamente com Pedro vai Tiago e João. Quando eles estão pescando, quando eles estão à beira do rio, um homem grita da praia. E quando esse homem grita, ele grita: ei, meus filhos, vocês pegaram alguma coisa? Só que a mesma coisa que aconteceu com Pedro, quando ele teve o primeiro encontro com Jesus, foi a mesma coisa que aconteceu quando esse homem grita. Quando ele grita, João olha de longe mais Pedro, e João começa a dizer: eu conheço essa voz, aleluia, porque quem tem intimidade com Jesus, quem anda com Jesus, aleluia, quem fala com Jesus 24 horas, conhece a voz dele, oh glória, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, aí Pedro começa a dizer: rapaz, que cabra é esse que está gritando ali, perguntando se a gente pegou alguma coisa? É bem alguém que está querendo comprar. João olha de longe e diz: eu conheço essa voz. Ei Pedro, é Jesus. Aí Pedro se abaixa, porque Pedro estava meio nu. Ele pede para que pegue a sua roupa, mas só que João disse: eu não vou esperar nada. Pula à beira da praia, pula na água, chega até a praia. Só que quando ele chega na praia, aleluia, o extraordinário acontece. A ciência não consegue explicar porque Jesus não estava no barco, Jesus não estava pescando, mas quando ele chegar à beira da praia, tinha peixe, tinha fogueira, tinha alimento. Oh glória! Aí olha para cá, é nesta fogueira que eles estão em uma reunião. Jesus olha dentro da peteca do olho de Pedro e faz 3 perguntas. Pedro, você me ama? Pedro, eu amo o Senhor. Observe bem que este amar de Pedro no hebraico significa sentir afeto. Quando Pedro está dizendo eu te amo, ele está dizendo: Senhor, eu estou sentindo afeto por você. Pela segunda vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu sinto afeto. Só que quando pela terceira vez ele pergunta a Pedro: se tu me amas? Pedro abaixa a cabeça e começa a chorar. Quando ele começa a chorar, a atitude de Pedro já muda, e ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas por 3 vezes Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu não estou pregando sobre Pedro, mas Pedro está na história de João. Olha para cá, apacenta as minhas ovelhas. Pedro confessa a Jesus 3 vezes ao lado de uma fogueira. Por quê? Porque quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele também estava ao lado de uma fogueira. Pregador, eu não entendi o que você está querendo dizer. A mesma situação que o diabo usou para te envergonhar, vai ser a mesma situação que Deus vai usar para te abençoar. Aquilo que o diabo usou para te envergonhar, vai ser aquilo que Deus vai usar para te abençoar. Se o diabo usou para te envergonhar no teu relacionamento, Deus vai usar um relacionamento para te abençoar. Se o diabo tentou te envergonhar no teu ministério, Deus vai pegar o teu ministério e vai usar para te abençoar, porque o lugar de vergonha será um lugar de bênção. Ei, calabandarabaxá, eu estou a fim de pregar hoje. Aí olha para cá, depois que ele sobe, Jesus sobe agora, João, ele abraça a obra missionária juntamente com Pedro. Esse João também de que eu estou falando é o mesmo que estava com Pedro quando Pedro ele chega às 3 horas da tarde à Porta Formosa, e ali tinha um coxo de nascença. Quando esse coxo de nascença ele chega, que ele olha para Pedro e olha para João, ele olha para ele e diz: me dá uma esmola. A certeza que ele queria era que eles dessem uma esmola para ele. Pedro, juntamente com João, cheio da autoridade de Deus, ele olha e diz: olha para nós, eu não tenho prata e nós também não temos ouros, mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus. Aí fica um questionamento, olha para cá. Há 3 anos atrás Pedro era pescador, andava fedendo só a peixe. Agora como é? Porque antigamente, se você era carpinteiro, você era conhecido. Se você era conhecido como carpinteiro. Se você era pescador, você era conhecido como pescador pelas suas vestes. Se você era carpinteiro, você era conhecido como carpinteiro pelas suas vestes. Se você era catador de imposto, você era conhecido pelas suas vestes. Agora olha para cá, porque
que um cego, aleluia, por que é que um aleijado, ele chega para Pedro e João e pergunta se eles têm dinheiro? Deixa eu responder uma coisa para vocês, eu sou fascinado por detalhes. Olha para cá, Jesus, quando andou na terra, no começo do seu ministério, ele era conhecido como carpinteiro. No segundo ano do seu ministério, ele já era conhecido como rabino, como doutor da lei. Olha para cá que isso é interessante demais. Sabe por quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O mendigo, o coxo, pede esmola para Pedro e João por causa das suas vestes que eles estavam vestindo, porque as suas vestes eram finíssimas, eram as vestes de doutor da lei. Pregador, eu não entendi aonde você quer chegar. Quem anda com Jesus, fala como Jesus, se veste como Jesus, tem a unção que Jesus tem, fala como Ele. Quem anda com Jesus, aleluia, não anda mais da mesma forma que andava antes. Quem anda com Jesus, as vestes muda o jeito de falar, muda o jeito de andar, muda o jeito de vestir, porque quem anda com Ele jamais fica do mesmo jeito. Oh glória. Aí deixa eu correr. João agora vai para Éfeso. Quando João está em Éfeso, João pastoreia a igreja de Éfeso e é fundador também de várias igrejas na cidade de Éfeso. Olha para cá, 60 anos depois, todos os discípulos foram martirizados, mortos por causa do evangelho, e só sobra ele, João. Quando João sobe, é o último apóstolo de Jesus. Naquele tempo, o imperador por nome Domiciano, ele ouve falar de João, então ele chama João para uma conversa, e esta conversa que ele está tendo com João é: nega esse teu Deus, porque senão você vai morrer. Olha para cá, João diz para ele da seguinte maneira: quando eu era novo, eu nunca fiz mal para esse homem, por que agora eu vou fazer? Então João não nega Jesus. Mais tarde, esse mesmo imperador Domiciano, ele reúne todos os seus amigos. Reunindo todos os seus amigos, ele também chama João. Quando ele chama João, ele prepara um tacho de azeite quente, de óleo quente. Quando João observa esse tacho de óleo quente, ele olha para o imperador romano e diz desta seguinte maneira: isso aí não é para minha morte, esse tacho de azeite quente é para me levar mais rápido para o céu, é para me levar mais rápido para a glória. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu fosse mais novo, eu saía daqui correndo e pulava dentro desse tacho. Só que como eu tenho 90 anos, eu preciso de ajuda para vocês me jogar lá dentro. Então eles pegam João, joga dentro do tacho quente. Deixa eu falar um pouco da ciência. O corpo de João não contribua com a quentura que o azeite estava, não contribuía com a quentura que o azeite estava. Então quando eles jogaram João dentro do tacho de azeite quente, subiu uma fumaça tão grande, e todos começaram a entrar em uma gargalhada, começaram a rir, esperando que o corpo de João se derretesse todinho no tacho de óleo quente. Só que eu deixo de dizer uma coisa para vocês: quando eles olham de perto, João está nadando dentro do azeite quente, se banhando dentro do azeite quente. Pregador, o que é que você está querendo dizer com isso? É porque quem é crente, aleluia, também tem óleo dentro dele. Quem é crente também tem azeite dentro dele, e o azeite que está dentro de você é muito maior. O óleo que está dentro de você é muito mais quente, é muito mais quente, é muito mais quente. Por quê? Domiciano esqueceu uma coisa: que crente doido combina com óleo. Olha para cá. Não conseguindo matar João, pega João e leva João até a ilha de Pátimo. Só que como eles não tinham coragem de encostar, eles jogam João dentro do rio. Só que olha para cá, João era pescador, então João sabia nadar. João chega até a ilha de Pátimo. Então todo mundo dizia: acabou, nós matamos o último dele. Só que quando João chega na ilha de Pátimo, a mensagem de Deus para João é: João, já que te impediram de pregar falando, você vai pregar escrevendo. Não vou repetir para você.
João, já que te pediram de você pregar falando, você vai pregar escrevendo. E eu vou te mostrar uns negócios doidos aqui, e você começa a escrever. Aleluia. Porque ainda que o diabo tente fazer você parar de adorar, Deus vai arrumar uma estratégia de fazer você continuar adorando. Tem gente que já pegou, deixa eu repetir mais uma vez, porque eu gostei. Mesmo que o diabo tente impedir você de parar de adorar, Deus vai continuar arrumando uma estratégia para você continuar adorando. Deus vai continuar arrumando uma estratégia para você continuar exaltando. Mas a adoração não vai parar, a pregação não vai parar, a promessa não vai acabar, porque o teu Deus é o Deus de estratégia. Aleluia. João, já que te pediu de falar, escreve, mas a obra vai continuar. Ei, Deus, calabandaraba, calabachandarábia. Olha pra cá, eu já vou encerrar. Quando Deus começa a falar com João, a primeira visão que ele dá para João cai prostrado. Quando João cai prostrado, vamos correr um pouco em Apocalipse. Quando João cai prostrado, o anjo que fala com João disse: não faça isso, porque eu sou o teu servo. Só que os primeiros capítulos do livro de Apocalipse é direcionado às igrejas. A igreja de Hermínio, de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Éfeso, Sardes e Laodiceia. Os capítulos anteriores, já no capítulo 5, é o que me chama a atenção, o capítulo 4 e o capítulo 5. Porque no capítulo 4, João mostra que tem um Deus vivo no céu. No capítulo 4, João mostra para nós que a glória de Deus ainda é viva. Porque no capítulo 4, quando ele chega, que ele observa uma coisa, ele observa algo interessante. Que ele entra numa sala, ele vê um grande trono. Só que quando ele vê o trono, ele arriba os seus olhos mais para cima, e ele vê que sobre o trono tem alguém assentado. Não, você não entendeu. Eu vou simplificar para você. No capítulo 4 de Apocalipse, quando ele entra dentro da sala do trono, ele disse: eu vejo um grande trono. Só que esse trono não está vazio, tem alguém assentado lá. Olha para cá, não se preocupa com as suas dores, não se preocupa se está difícil, não se preocupa com esse deserto. Por que, pregador? Porque o trono do céu não está vazio. O governo da terra pode ser corrupto, o governo da terra pode ter destruído o Brasil, só que o governo do céu, aleluia, ele é advogado, ele é justo, ele é onisciente e ele é onipresente. Já no capítulo 5 de Apocalipse, o que me chama a atenção é, porque no capítulo 5 de Apocalipse vai falar sobre os 7 selos. Só que quando João, ele olha e ele vê os 7 selos, ele começa a dizer, e tem a curiosidade de ver, aleluia, porque o selo estava escrito por dentro e estava escrito por fora. João conseguia ler o que estava escrito por fora, só que ele tinha interesse em saber do que estava por dentro. O anjo aparece para João, e aparecendo para João, João questiona e começa a dizer da seguinte maneira: quem é que vai abrir isso aqui? O anjo olha para ele e diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno de abrir o livro, nem de desatar o seu selo, nem de olhar para ele. É aí que é a primeira vez na história a gente vê uma lágrima, um choro no céu. E deixa eu dizer uma coisa para você que é cristão, que é evangélico: a tua oração estremece monte, a tua oração incomoda a Deus, a tua oração entra com providência rápido na vida de alguém. A tua oração, o teu choro, aleluia, as tuas lágrimas que você tem chorado pela madrugada, as tuas lágrimas que você tem chorado de aflição, de dor, de tristeza, aleluia, já tem chegado até o trono de Deus. E Deus hoje nessa noite, aqui nesse 8º aniversário desse ministério, Ele tem chegado nessa noite e falado para você: não se preocupa porque eu vi o teu choro, não se preocupa porque eu vi o teu choro, não se preocupa porque eu vi o teu choro. Oh glória, olha para cá. O que acontece? Os capítulos para frente vão falar sobre a destruição, a vida do anticristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o livro de Apocalipse é um livro que
muitos poucos querem pregar. Porque é um livro que relata os acontecimentos que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Só que, pastor Rodrigo, no livro de Apocalipse tem promessa. Porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, só precisou João chorar no capítulo 5, para no capítulo 21, no versículo 4 de Apocalipse, o Senhor reverter a história. E o que está escrito lá, pregador? E Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Aleluia. Por quê? Aleluia. Porque Ele venceu. 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 Só para a gente encerrar, olha para cá, já no capítulo 22, do versículo 12, ele diz: eis que cedo vem, e eu trago o meu galardão, e darei a todos conforme merecereis. Só que no capítulo 11, vai doer um pouco, mas vai curar. Só que no capítulo 11 ele diz assim: quem é sujo, suje-se mais. Quem não é evangélico continua não sendo cristão. E quem é limpo, limpe-se mais. Se você ainda continua no pecado da prostituição, continue se prostituindo. Se você ainda continue escondendo as coisas do seu pastor, da sua pastora, continue escondendo as coisas do seu pastor e da sua pastora. Mas se você é santo, se você é remido, se você é de oração, se você é de Jesus, se você é de palavra, continue assim, porque logo Ele voltará. Porque logo Ele voltará. Porque logo Ele voltará. Porque logo Ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar o seu santo, para buscar a igreja que foi remida e lavada pelo seu sangue. Ei, esquecido eu venho, e o meu galardão eu darei a todos aqueles que merecem. Prapancho que le mandará baixandarabia, alabacalabaxandarabachê, ribide calabandaraba calabaxandarabia. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ribidarabaxê, Bramandoribi calabandarabachandarabia. Tem glória na casa. Tem glória na casa. Tem glória na casa. Oh. Só quem veio adorar. Só quem veio adorar. Os santos dos santos. Os santos dos santos. Só quem veio adorar. Só quem veio dar lugar. Ele já chegou aqui nesse lugar. Ele já chegou aqui nesse lugar. Entregue o teu caminho a Ele. Papai tá na casa. Papai tá na casa. Papai tá na casa. Aí atrás recebe poder. Aí atrás recebe poder. Aí atrás recebe poder. Aí atrás recebe o show. Recebe o show. Recebe o show. A igreja está prestes a ver o maior fenômeno. Ele já chegou. Anda e assume candarra. E andou e ando que nesse camando rimia. Minuco face de reque anda assume.
Pra mantokini de raci comandiriadas. Nonoyato pra mantokini de ras. Uine de comino comitu que andas. Me meto coface ne rede quem andarás. Tu que me coface ne anda suco miminese. Rayam pra panto pra canto te que nascer. E o mamanto que face de que choque face. E anto te que choque de que chovasse. Mimino comando preminasse de que desse. Eu cheguei aqui nesse lugar. Eu cheguei aqui nesse lugar. E tem algo que eu quero fazer hoje aqui. Me no comandoreba mandaraba choquedereba xandaraba calaba xandaraba. Eu vou deixar minha glória aqui nesse lugar. E me no potoquedereba xandaraba calaba xandaraba. Na nave da igreja. Sinto a minha presença agora. Sinto a minha presença agora.